Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar a nossa atividade com uma prece. Antes, porém, esqueci de me apresentar, sou a Mauri, sou diretor de comunicação da casa. E, em nome da diretoria, dou as boas-vindas a todos. Em prece. Senhor Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecemos a oportunidade que nos ofereces de podermos estar nesta casa hoje para o aprendizado, para receber novas energias espirituais, para aprender um pouco mais. Pedimos, Jesus, que permitas a companhia da espiritualidade amiga que nos orienta, nos dirige, nos intui para que a nossa reunião seja proveitosa. Boas-vindas aos companheiros desencarnados que também acorrem à casa para o aprendizado e a todos aqueles que estão aqui em tratamento espiritual. Pedimos, Senhor, que nos ilumines e nos orientes para que tudo ocorra de acordo com os entendimentos da espiritualidade superior. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós temos a Ângela Deliga Schroeder, não é isso? Então, a Ângela é palestrante espírita, atua no movimento há muito tempo, está em Curitiba desde 1994, é isso? Né? E atua fortemente envolvida, comprometida com o movimento espírita. Damos as boas-vindas, Ângela, e a convidamos para aqui chegar e proferir a palestra. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou mexer um pouquinho aqui para melhorar, porque eu sou um pouquinho maior. Me ouvem bem? Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Quero primeiro externar a minha gratidão à casa, na figura da Ana Maria, minha amiga que me convidou, da Rosane. Então, se vocês gostarem, falem para ela. Se vocês não gostarem, eu já dei a dica para quem reclamar, tá? Foram as duas responsáveis para que a gente estivesse aqui na noite de hoje. Quando me deixa um tema livre, eu me sinto muito mais responsável do que selecionar para conversar com vocês. E o tema que eu escolhi para a noite de hoje é esse que está projetado na nossa tela. A porta estreita e o caminho da felicidade. Eu queria juntar uma passagem do Evangelho e com alguma coisa positiva, né? E aí eu resolvi conversar com vocês sobre essa tal dessa porta estreita, que nem sempre, né, é o caminho mais fácil, mas às vezes é aquele que nos leva mais longe, é o caminho que nos conduz à verdadeira paz que buscamos. A porta larga, ela até que pode ser convidativa, né? Mas a estreita é que realmente nós vamos encontrar a plenitude da nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita é mencionada por Jesus quando a gente tira aquele versículo de Mateus, capítulo 7, 13 a 14. Menciona-se lá. E fala nesse sentido que é um caminho para purificação. Então, é um convite de Jesus para que nós aceitemos este caminho, desta porta estreita. E ali, abrindo esta porta, que é a imagem que eu quis colocar a vocês, o que nos aguarda do outro lado? Uma promessa de felicidade. Mas não a felicidade terrena ligada aos bens materiais, mas a felicidade espiritual. Então, hoje, a gente é convidado, sim, para que nós possamos refletir sobre esta porta estreita, que nada mais é do que as nossas escolhas. Resumindo numa palavra, é isso. Fazemos diversas escolhas na nossa vida, não fazemos? Somos convidados todos os dias, todos os instantes, a fazer escolhas. Vamos pegar um exemplo de um dia só, por exemplo.
a gente decide ir ou não ir à casa espírita. É uma escolha. Ir trabalhar ou não ir trabalhar. Os adolescentes, como a gente brinca, ir para a escola, ir para a faculdade ou não ir. Imagine quantas escolhas nós fazemos num dia. Agora imagine isso, quantas escolhas nós fazemos na nossa existência. Pensando nesta vida, agora, quantas escolhas fazemos em termos espirituais em todas as vidas que já tivemos, porque o nosso espírito é imortal. E as nossas escolhas, como está ali usando a metáfora da porta, elas estão baseadas em escolhas boas, assertivas, e às vezes escolhas não tão boas. Né? E aí a gente coloca a porta estreita como símbolo daquelas escolhas boas, daquelas escolhas que vão nos levar a ações boas para a nossa evolução, principalmente a espiritual. E na metáfora da porta, Jesus usa essa imagem para simbolizar o caminho que leva à vida eterna, à felicidade, à paz. A porta larga já é aquilo que é mais fácil, né? Ah, hoje tá frio, tô com preguiça de ir na casa espírita, não vou fazer falta. São aquelas escolhas mais confortáveis. É o caminho, muitas vezes, mais fácil, marcada pela busca daquele conforto, daquele prazer imediato, muitas vezes externando o nosso egoísmo, o nosso apego mesmo aos bens materiais. Já a porta estreita, quando a gente ouve esta palavra, nos remete a um caminho mais difícil, talvez, mais apertado para que nós possamos colocar. Mas, na verdade, ele não é ruim, esta porta estreita. Ela só nos exige mais esforço. Esforço em que sentido que nós podemos falar? Talvez na renúncia de algumas paixões, de algumas facilidades, o esforço na prática do bem. E eu digo esforço na prática do bem, sim, porque ainda nós não estamos no nível de espírito que faz o bem pelo bem. A gente, no mínimo, está de olho nas bônus horas da prática do bem que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que renunciar ao nosso egoísmo, temos que praticar o bem, temos que nos esforçar com isso para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia as lições de amor que Cristo não só falou, mas muito mais vivenciou e exemplificou na sua estada aqui conosco, para que a gente possa galgar este caminho. Então, a porta estreita, as nossas escolhas exigem esforço. E a cada momento, a gente é convidado a fazer uma escolha. E é importante que nesses momentos a gente persevere. Porque tem horas que a gente fica pensando assim, eu vou escolher qualquer coisa mesmo, vamos seguir em frente, porque está muito difícil. Não, nós temos que ter perseverança, persistência. Porque muitas vezes a gente é muito imediatista. A gente quer fazer uma escolha assertiva e já ganhar recompensas imediatas. E muitas vezes essa recompensa não vem imediatamente. Por isso que eu coloquei o título O Caminho da Felicidade, porque é um caminho aonde a gente vai sendo feliz também percorrendo este caminho. Porque muitos de nós nos colocamos como a felicidade algo no final de uma estrada, de uma trilha, de uma porta, de um caminho, mas quando a própria viagem, o próprio caminhar com as pessoas que nos acompanham, com os familiares, com os amigos, já nos traz momentos de felicidade, porque a felicidade completa neste mundo, questão 920 do Livro dos Espíritos, não é possível. Mas a gente pode ser tão feliz quanto este mundo que habitamos o permita, né? Então, a porta pode ser
estreita. Mas, se nós nos esforçarmos, vamos diminuindo a materialidade das nossas vidas, e aí a gente vai ver que a porta se tornou larga. Diminuir como Cristo se diminuiu, no sentido de diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade, diminuir o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso ressentimento. E eu diria, se vocês me permitem, o nosso mimimi. Porque você já viu como tem gente que é cheia de mimimi? Ah, fez isso para mim, eu não vou mais. Ah, eu não quero. Tudo isso nós precisamos nos esforçar para diminuir, para que esta porta não fique tão estreita com o nosso ego inflado, com as nossas vaidades. Porque a partir do momento que eu diminuo esses vícios em mim, a porta se torna mais confortável para que possamos passar. E aí, nós estamos diante de várias escolhas. Não dá para falar de escolha sem falar de uma outra palavra que ouvimos muito na casa espírita, que é o tal do livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? É a livre vontade que nós temos de escolher, que todos nós possuímos. Tem um recorte de uma palestra de Raul Teixeira, muito interessante, aonde ele fala sobre o livre-arbítrio, que ele é questionado pelas pessoas que dizem que uma coisa que elas não conseguem entender na lei de Deus é por que a gente tem o livre-arbítrio? Por que Deus nos deu este livre-arbítrio? Se nós não tivéssemos, a gente não erraria, né? A gente já faria tudo certinho, não erraria. Mas daí, de quem seria o mérito de todas as nossas escolhas assertivas? Nosso ou de Deus que nos programou para isso? Nós não seríamos esses seres independentes que somos. Não existiria o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Então, a gente percebe que, de uma maneira ou de outra, o livre-arbítrio é um presente que nós ganhamos. Porque se nós temos esta liberdade, eu diria até poder de escolha, e depende de nós fazermos essas escolhas, a nossa felicidade, o nosso caminho, o nosso sofrimento está em nossas mãos através disso. Mas quem que criou esse livre-arbítrio? Na verdade, um dos primeiros pensadores a falar sobre o livre-arbítrio foi Santo Agostinho, lá no século I. E o conceito dele concentrava-se na relação que existia entre Deus e o homem, a quem caberia ao homem aceitar a bondade divina ou então viver no mal. É ele que começou a falar sobre esse tema de livre-arbítrio. E na doutrina espírita, esse tema é muito interessante, porque para a doutrina espírita não há destino, não há predestinação, não há sorte, azar, karma. O futuro, sim, ele é construído todos os dias através das nossas escolhas, fazendo uso desta liberdade que Deus nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. Então, através de pensamentos e ações, o espírito e o seu grupo familiar, cultural, determinam seus caminhos, exercitando esta liberdade que nós temos, de acordo com o nosso grau de inteligência e de acordo com a nossa evolução, principalmente a moral no que tange isso. É claro que eu digo que a nossa liberdade de escolha está muito linkada, está muito ligada com a nossa maturidade. Vou fazer um comparativo. Você não chega para uma criança de 3 anos e pergunta para ela, você quer comer salada? A não ser que você esteja preparada para a resposta não. Ou você não vai perguntar o que você quer comer. Normalmente nessa fase eles vão dizer batata, né? Batata frita, macarrão, alguma coisa assim. A gente chega para uma criança nesta fase e fala, vamos comer salada. Você quer brócolis ou tomate?
Então, talvez seja o nosso livre-arbítrio limitado à nossa compreensão de criança com relação àquilo que é bom ou não para a nossa vida. Chega um momento em que essa criança cresce e ela tem a liberdade de escolha de montar o seu prato. E aí a gente olha para os filhos adolescentes, né, e fala, ai, que saudades quando era criança, que a gente colocava coisas saudáveis no prato. A mesma coisa nós não podemos fazer com as nossas escolhas. Muitos de nós ainda somos crianças, gatinhando nesta maturidade espiritual, que não temos uma liberdade muito ampla de escolher o que queremos. Ficamos, às vezes, entre duas opções, fazer isso ou aquilo. Mas a partir do momento em que amadurecemos mais, vamos ganhando mais liberdade de fazer escolhas. Então aí a gente vê que não há predestinação, não há fatalismo dentro da doutrina espírita, mas sim escolhas que fazemos em todos os momentos. E a espiritualidade superior, ela é enfática ao afirmar que essas escolhas nos norteiam pelo caminho. Veja, no meu computador, o carrinho começava a caminhar ao longo desta estrada aqui. Mas vocês imaginem que o carro está caminhando nessa estrada. E que somos nós, na nossa encarnação, no caminho que nós escolhemos, porque nós podemos seguir reto, parar, dobrar à esquerda, dobrar à direita. Essas são as nossas escolhas. Claro que baseada nas nossas inclinações, nas nossas limitações ainda, como espíritos criados simples e ignorantes, no sentido de não termos conhecimento, mas perfectíveis. Somos um projeto de Deus fadado a dar certo. E este caminho que todos nós temos que percorrer, nós é que estamos na condução do nosso destino. E aí, se nós vamos escolher a porta larga das facilidades e prazeres imediatos, ou a porta estreita, o caminho off-road, o caminho mais difícil de trilharmos, são as nossas escolhas e o nosso esforço, quanto de empenho queremos colocar isso. Mas, como eu falei, não precisa que o caminho seja difícil. Por quantos homens não gostam de fazer trilha, né? De um caminho off-road, um caminho de natureza. Então, não quer dizer que esse caminho tenha que ser sempre penoso, difícil. Ele vai aproveitando essa estrada e curtindo esse caminho, sendo feliz ao longo dele, olhando a natureza, aproveitando todos os momentos. E ali é que a gente faz exercer o nosso livre-arbítrio. Nós vemos que nós temos muitas opções, muita liberdade para fazer essas escolhas ali no nosso dia a dia. Escolhas para o bem, escolhas para o mal. Mas aí você pode perguntar, o homem tem esse livre-arbítrio dos seus atos? Sim, já que ele tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de agir. Porque sem o livre-arbítrio, o homem seria simplesmente uma máquina. Em razão disso, livre-arbítrio é sinônimo de responsabilidade, passando a gente a responder pelas nossas escolhas, através da lei que nós ouvimos muito dentro da casa espírita, a lei de causa e efeito, porque nós colhemos as consequências dos atos que praticamos. E assim, nós, espíritos simples e ignorantes, mas que estamos ali aprendendo, vamos passando por vários estágios evolutivos. Já habitamos mundos primitivos, agora habitamos um mundo já um pouquinho melhor, de provas e expiações, e sabemos que através das nossas escolhas, sim, das nossas, de cada um de nós, das nossas escolhas diariamente, estamos contribuindo para que esse nosso mundo passe para um mundo de regeneração. Porque quando eu faço uma escolha, você faz uma escolha, cada um de nós escolhendo a porta estreita, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Então, a gente tem a liberdade sobre isso? Sim. E aí deixei bem grande uma frase para a gente gravar. Não há arrastamento
irresistível, desde que se tenha vontade de resistir. Se as meninas lembrarem da TPM em uma barra de chocolate, talvez a gente fale que há arrastamento irresistível. Mas vamos colocar essa metáfora. A gente consegue resistir. Passear no shopping à frente de uma loja de calçado, a gente consegue resistir. Eu sempre falo para mim mesma, Ângela, você não é uma centopeia. Você não precisa de mais um sapato. Então, a gente não tem arrastamentos irresistíveis. Da mesma maneira, podemos colocar que nenhum irmão nosso foi criado para o mal. Que todos eles tiveram a opção de trilhar o caminho do bem ou trilhar o caminho do mal, porque não há arrastamento irresistível. E aí me lembra uma questão do Livro dos Espíritos, a 909, que pergunta assim, se poderia o homem, pelos seus esforços, resistir às suas más inclinações. E os Espíritos dão uma resposta que é um baita de um puxão de orelha para nós. Eles dizem que sim, e por vezes fazendo esforço bem pequeno. Mas o que nos falta? Vontade. Eles escrevem exatamente isso. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de nós realmente fazem esforços. E se a gente for ver, analisar, passar em revista a nossa vida, será que os nossos esforços são tão esforçados assim? Ou a gente, tá bom, fazemos. Será que nós realmente estamos sendo arrastados irresistivelmente para uma direção? Porque o texto diz muito claro, se a gente tiver vontade de resistir, a gente vai dizer não. Não a porta larga, não às facilidades, não à maledicência, não à fofoca, não ao egoísmo, não à irritabilidade. E eu falo para mim diariamente, não à impaciência. Aliás, hoje, lá na nossa casa, sou eu que faço as escalas do mês. E aí eu me escalei para falar sobre paciência. Por quê? Porque eu estou precisando ouvir sobre paciência. Então eu vou fazer uma palestra, vou contar esse segredo para vocês, pensando em mim, para eu estudar mais. Porque nós podemos resistir à nossa impaciência, a todas as nossas imperfeições. Um esforço de cada dia. Ah, mas você não prima pela sua paciência. Realmente não, mas você não me conheceu antes da doutrina espírita. O quanto eu já evoluí, o quanto eu já caminhei. Já cheguei à perfeição? Não, mas Kardec não deixou claro que é o esforço que, quando a gente tenta o esforço para domar as nossas más tendências, então basta que a gente tenha vontade de fazer a nossa transformação, que teremos sim força para resistir neste mundo de provas e expiações que habitamos. Aí uma outra pergunta que eu separei. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? É a questão 851. Sempre pensando no tema da palestra, a porta estreita. Mas será que já tem alguém pré-determinado para não escolher aquilo? E aí vem essa pergunta bem longa, com, aliás, várias interrogações para nos refletir. Porque os atos humanos não são guiados por um determinismo imposto por Deus. Que, na verdade, a gente só tem como fatalidade encarnar, nascer e morrer e reencarnar. Essa é a fatalidade. Agora, se isso vai acontecer X ou Y, tem um roteiro. Da mesma maneira que nós planejamos uma viagem, a gente tem mais ou menos quando a gente vai, quando a gente volta, o que a gente quer ver. Mas todas as nuances, os pormenores, são das nossas escolhas diárias ali. Então, quando nós fazemos mau uso do livre-arbítrio, normalmente nós sofremos meio que imediato as consequências das nossas ações. Espera lá que eu perdi o mouse aqui. Não, daí deu. A fatalidade, ela só existe, como eu falei, na escolha que o espírito fez
ao encarnar. E, gente, se a gente teve a oportunidade de fazer alguma escolha para encarnar, a gente já está num patamar evoluído. Porque muitos são os nossos irmãos que têm encarnações compulsórias, que não têm opção de escolha. Então, se a gente já tem uma opção, a gente já está num estágio mais evoluído. E falando de escolhas, essas escolhas, esse livre-arbítrio é a capacidade individual de cada um decidir por si mesmo. Mas eu não posso pedir ajuda, como, por exemplo, em moda, quando a gente quer alguma ajuda para se vestir melhor, a gente contrata um personal stylist. Eu não posso pedir ajuda para fazer as boas escolhas? O que vocês acham? Claro que posso. A gente tem um personal junto com a gente para nos ajudar nessas escolhas, que se chama o nosso anjo da guarda. Quando nós oramos, quando nós rezamos, quando nós pedimos ajuda, me ajude a ter mais paciência, a resistir ao mal, a ser mais tolerante, eles estão ali para nos auxiliar. Mas e como que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Se a gente está realmente fazendo as escolhas certas? Na moda é muito fácil, principalmente quem tem uma filha. Você olha para a filha, e aí, ficou bom? Horrível. O modo é muito fácil. Mas como que a gente sabe, na nossa vida espiritual, nas nossas escolhas diárias, se nós estamos sendo assertivos ou não? Basta que vejamos a nossa vida, as consequências que nós estamos colhendo das nossas escolhas. Estamos colhendo amor, carinho, tolerância, amizade, companheirismo? Pode ter certeza, então, que estamos no caminho certo, porque estamos plantando isso no nosso dia a dia. Porque sempre estamos perante algumas perguntas, algumas questões, aonde temos que decidir algo. E como que em que tudo isto está embasado? Eu fiz um círculo com 3 divisões, porque eu diria que as nossas questões para a gente chegar a uma decisão, elas estão relacionadas com essas 3 palavras que vão preencher esse círculo. Mas o que é mais importante é a palavra que vai aparecer em cima. Então, aqui está. As nossas decisões vai depender, sim, da nossa personalidade, do espírito que eu sou, se eu sou uma pessoa mais calma, mais nervosa, mais cordata ou não. Da educação que eu recebo, o meio sim influencia onde você é colocado. O próprio livro dos Espíritos nos fala muito sobre a lei de sociedade. Depende do conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, tanto intelectual, mas principalmente o moral, que eu encontro no ensino do Evangelho, isso sim norteia, serve de bússola para me guiar nas minhas decisões diárias. Então, nós temos ali todo esta bagagem que trazemos, o meio aonde somos inseridos e o Evangelho sempre como esse farol, esse norte a nos guiar nas nossas escolhas. Mas daí você pode estar pensando, a Ângela está falando tanto do livre-arbítrio, que nós temos a possibilidade de escolha, mas eu lembro de uma questão lá no Livro dos Espíritos, a 459, aonde Kardec perguntou se os espíritos influem os nossos pensamentos e nossos atos. E eu lembro bem da resposta, que a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que guiam. Lembram dessa pergunta e dessa resposta? E aí, como é que se eles que me guiam? Como é que fica essa história de livre-arbítrio? E agora? Agora é muito simples. Se são os espíritos que nos guiam, eu tenho a opção, sim, com qual espírito eu vou estar me conectando. Os anjos da guarda, os espíritos de luz, os anjos, os mentores, os protetores, os espíritos do bem? Ou com o meu magnetismo do meu pensamento, eu vou estar me conectando com a equipe da inferioridade, da maledicência, do mal. Esta é a minha opção. Se os espíritos nos guiam, eu tenho a escolha, o livre-arbítrio, de com quem eu vou me conectar.
E aí eu pergunto a você, você quer ser dirigido por quem? Você quer ser inspirado por quem? Porque a gente pode escolher, sim, através dos nossos pensamentos. E eu já digo assim, falo por mim. Já é difícil controlar a língua, né? Imagina controlar os nossos pensamentos. E são eles que nos conectam com a equipe espiritual que está. E é deles que eu vou sofrer esta influência. Então, mais um momento para que a gente siga aquilo que Jesus nos recomendou, que é vigiai e orai. Primeiro ele pediu, vigiai. É para cuidar da vida alheia, do vizinho? Não. Esse vigiai é para vigiar os nossos pensamentos, porque aí eu vou estar me conectando com quem pode me influenciar. Outra coisa que eu falei, que a gente traz muita bagagem, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que muitas vezes estamos pagando aqui, estamos tendo a oportunidade de ressarcir débitos de outras vidas. Mas como que eu posso estar pagando alguma coisa que eu não me lembro? Porque existe o tal do esquecimento do passado. Como que podemos ser responsáveis pelas nossas escolhas se nós não nos lembramos delas do mundo espiritual? Você lembra do combinado que você fez? Muitas vezes não lembramos. Mas o que importa é que a oportunidade de fazer o bem, ela sempre se faz presente. E eu diria que não lembrar do que fizemos, das escolhas erradas que já fizemos, é uma bênção. A bênção do esquecimento. Porque já imaginou como a gente ficaria travado se a gente lembrasse tudo que a gente já fez de errado, todas as escolhas não tão boas e o sofrimento que isso gerou? Então, o esquecimento do passado, do que aconteceu em outras encarnações, é um ponto positivo, que isso não vai nos influenciar no nosso livre-arbítrio do nosso dia a dia. Muito pelo contrário, vai favorecer para que a gente não fique atrelado, para que a gente não fique, eu diria até paralisado por algumas ações que tenhamos cometido em outros momentos. Só que aí voltamos à nossa porta estreita, o uso do nosso livre-arbítrio. Quanto mais liberdade nós temos de escolha, pode ter certeza que mais responsabilidade nós temos. Então, é um equilíbrio que temos que buscar entre a liberdade que queremos e será que estamos dispostos a carregar toda a responsabilidade disso? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu trabalho na casa que participo, no grupo de estudos. E eu acho muito interessante quando eu trabalho com o pessoal que está chegando à casa espírita, que eles começam a entender lá no ESD-1 o que é o livre-arbítrio, as escolhas, aquilo, que a gente é responsável, que não tem a fatalidade, que não é culpa dos meus pais, que são nossas escolhas. Aí eles brincam assim, nossa, eu não queria ter sabido disso. Eu era feliz antes, quando eu não tinha toda essa responsabilidade. Mas a nossa liberdade está ali, atrelada às nossas responsabilidades. Nós temos a liberdade? Temos, até o momento em que não incomode o nosso próximo, o nosso semelhante. E lembrando que nós seremos cobrados por essa responsabilidade. É a famosa lei, né, de causa e efeito. E aí, você está vendo um efeito, às vezes, não tão agradável na sua vida. E talvez você tenha que se perguntar, como é que eu estou utilizando o meu livre-arbítrio? Que escolhas que eu estou fazendo? A semeadura, né? A gente conhece bem essa frase na doutrina espírita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque tudo que a gente lança no universo, como um bumerangue, né? Volta. Aliás, o bumerangue, esse instrumento que a gente, não sei vocês, mas automaticamente a gente já associa com os aborígenes australianos, que ficaram conhecidos por utilizarem. Eles utilizavam tanto na forma de lazer, como também
era uma ferramenta de utilidade para cavar a terra, para pescar, para numa revoada de pássaros, caçar, tudo. Mas o mais interessante é que esse instrumento, quando a gente lança ele, ele faz uma volta, um giro, e ele volta para nós. Assim é a lei da causa e do efeito. O que nós lançamos para o universo, ele retorna para nós. É o que nós chamamos da lei de causa e efeito, que não é a mesma coisa que a lei de ação e reação. Pode ser muito parecido. A lei de ação e reação é uma lei da física, é o terceiro postulado da física, né? Lá que a gente sabe disso, que toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É físico. A lei de causa e efeito está mais relacionado não tanto com o aspecto físico, mas com o aspecto moral. Ela é uma lei divina, segundo a qual tudo que fazemos resulta para nós mesmos. O que fazemos de bom resulta em coisas boas, o que fazemos de mal também. Porque Deus é igual para todos nós. E a nossa condição de hoje é o efeito do que nós fizemos no passado. E aí, como é que será o nosso futuro? Depende do que a gente semear hoje. Que semeadura nós estamos fazendo? Quando fazíamos o evangelho em casa, a gente traduzia em coisas mais concretas para as crianças poderem entender. E eu lembro bem que essa passagem nós falávamos assim: você tem sementes de batata. Você vai lançar as sementes de batata e vai plantar batata. O que é que você vai colher? Batatas. Exatamente, você vai colher batatas. Você pode colher batatas mais miudinhas, mais graúdas, não pode? Pode colher uma maior quantidade ou uma menor quantidade. Mas você não vai semear batatas e colher morangos, por exemplo. Então é a mesma coisa. O que estamos semeando na nossa vida hoje? Estamos semeando discórdia ou amor? Paciência ou irritabilidade? O que nós semeamos no nosso dia a dia? Hoje é a nossa semeadura que vamos colher no amanhã. É essa a lei. Porque não é um simples olho por olho, dente por dente. Isso já ficou no passado. Hoje a gente já tem a lei do amor, aonde Cristo veio nos ensinar isso. Porque senão a gente estaria num mundo de cego e de banguela, né? Se fosse tudo olho por olho e dente por dente. Então a gente tem que entender o que semeamos, o que é a causa e qual é o efeito. Então, se hoje eu sofro de solidão, de abandono da minha família, qual foi a causa? Será que foram as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus gestos? E assim sucessivamente. Se hoje a minha saúde não se encontra em bom estado, que escolhas eu fiz no passado? A porta larga, lógico, né? Você acha que eu ia acordar em Curitiba às 6 horas da manhã para fazer exercício com esse frio? É a porta estreita. Não é que seja sofrido, demanda esforço. São as nossas escolhas todos os dias. Vir à casa espírita, não vir, estudar ou não estudar, participar de uma ação social ou não participar. São escolhas que fazemos diariamente. Então, todo efeito atual é gerado por uma causa que ficou no nosso passado. Isso não é uma teoria, mas é o resultado da observação. Colhemos aquilo que plantamos. Nada mais diferente. E isso está lá no Evangelho, escrito assim, ó. A cada um segundo as suas obras. E é bem interessante, porque aqui fala, não é a cada um segundo a sua fé, não, é segundo as suas obras, são ações. Quais as ações eu estou executando neste caminho? O que eu estou fazendo? O que eu estou plantando? As minhas obras, é isso que conta, porque nada mais, nada menos que a justiça divina se fazendo presente na nossa vida. Isso sim, a gente pode dizer que é Deus ser justo, bom e misericordioso. Nos dá a oportunidade de fazer escolhas,
e também nos dá a oportunidade de vivenciarmos as escolhas que fizemos. Então, se hoje não está muito bem, vamos fazer escolhas diferentes, escolhas mais assertivas, pois afinal estamos cada dia um passo mais próximo da nossa evolução, caminhando para a angelitude, que é o fim destinado a cada um de nós, filhos desse Deus, Pai de amor e de bondade. E isso tudo vai depender, já passando para o nosso encerramento, da nossa evolução moral. Porque aqui nós sabemos, através da questão da resposta da questão 100 do Livro dos Espíritos, que tem 3 ordens de espíritos: os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, que é onde nós temos o olhar voltado, que pretendemos um dia chegar lá. Como? Escolhendo a porta estreita, nos esforçando naquelas pequenas ações do dia a dia, tentando não cometer mais tantas faltas. Se eu não convenci vocês, eu espero que esse slide convença vocês a não cometerem tantas faltas, porque diz que para que a gente possa ressarcir um débito, se faz necessário 3 condições: o arrependimento, que tem que ser sincero, do coração, a expiação disso, eu passar pela mesma situação que eu causei, e a reparação da pessoa ou daquilo que eu acabei prejudicando. Então, é muito mais fácil a gente controlar as nossas escolhas, usar de uma forma mais inteligente, mais assertiva o nosso livre-arbítrio e fazermos escolhas como a porta estreita, que é essa escolha que nos leva para o caminho da felicidade. Então, para concluir, que o meu tempo está acabando, a porta estreita, no contexto do Espiritismo, nada mais é que um convite à nossa transformação interior. Não é a transformação do outro, que a gente sempre quer mudar o marido, os filhos, a sociedade, não. É a nossa transformação. Como? Através da prática do amor, da prática da caridade, e aí sim a busca da felicidade através da reforma íntima e da superação das nossas imperfeições. Nem que seja um pouquinho todos os dias, a gente fazendo esse esforço, nós estaremos seguindo os ensinos do mestre. E lembrando, né, que as escolhas fazem parte do nosso dia a dia. E se hoje eu não escolhi bem, amanhã eu posso escolher melhor. E errar, erramos. Temos a oportunidade de consertar através do arrependimento, da expiação e da reparação? Temos. E esse Pai amoroso já nos ensinou que o amor cobre, sim, uma multidão de equívocos. Aliás, foi Paulo, o apóstolo, que nos lembrou disso, né? A caridade é esse amor em ação, aonde nós podemos praticar esta lei de amar ao próximo, de perdão, de tolerância, e com isso colaborarmos para que o nosso mundo se torne cada vez melhor. A porta estreita está ali, não precisamos nem bater, o convite já foi feito, basta que nós aceitemos e passemos. Com algum esforço? Sim, mas aí a gente vai ter aquela alegria de ter realmente conseguido. Muita paz, muita luz e muitas escolhas assertivas para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Ângela. Que palestra esclarecedora, alegre, envolvente, não é, pessoal? Sim, né? Envolvente, que nos toca de perto, e isso é muito bom. Muito bom, muito obrigado. Fazendo uma correção
de algo que não fiz no começo, porque o celular ficou no casaco. A apresentação de Ângela é que ela é vinculada ao Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, o CEFA, onde atua como membro do Conselho Deliberativo, diretora do Departamento de Estudos, monitora de grupos de estudo e expositora doutrinária. Na Federação Espírita do Paraná, é coordenadora do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, palestrante na FEP e também faz parte da equipe de guias da visita guiada à sede histórica da FEP. Profissionalmente é cirurgiã dentista, professora universitária, casada e tem 2 filhos. Não é? Importante para que todos nós... Os filhos, sim. Para que nós conheçamos, não é verdade, pessoal? Muito bem. Damos as boas-vindas aos nossos companheiros do YouTube que fazem as visualizações das palestras semanalmente na nossa casa. Muito obrigado. Queremos informar que esta atividade ela não se manifesta simplesmente aqui. Ela foi preparada anteriormente. Então, a Ana Maria Bosquiroli é aquela que faz a chamada dos palestrantes, faz a agenda, nos fornece o currículo para que a gente possa manifestar. Temos aqui o João, temos o Michael, que são o pessoal do vídeo, né, que faz a gravação, né? Temos cadê o Luiz Felipe, a Beth, que estavam lá fora, lá na frente, recebendo as pessoas. Então, o nosso agradecimento sincero a esses companheiros dedicados, porque aqui na nossa casa todas as atividades são de voluntariado. Muito obrigado. Só manifestando as atividades da Sociedade Espírita Renovação, toda terça-feira, a partir das 14 horas, nós temos atividades de costura. São atividades voltadas ao bem, à caridade, e todo aquele ou toda aquela que queira visitar será sempre muito bem-vindo. Logo depois temos o Evangelho. À noite nós temos os estudos a partir das 19h45. Ah, mas eu não conheço nada. Pode vir que tem lugar. Ah, mas eu já estudei um pouco. Pode vir que tem lugar. Né? Aqui na quarta-feira nós temos esta atividade, logo em seguida o passe. Logo depois nós temos concomitante, temos estudos também, temos 3 turmas de estudo nesse momento acontecendo. Né? E no sábado nós temos também estudos a partir de 14 horas e das 17h30 às 18h30 temos o plantão do passe. Independentemente de feriado, domingo, sábado, Natal, Ano Novo, nós temos plantão de passe. Então não ache que vai perder viagem. Venha. Ok? Muito bem. Quem foram as pessoas que estão aqui pela primeira vez? Por favor, ergam a mão. Vocês lá. Quem mais? Muito bem. E vocês lá. Quem chegou primeiro entre vocês? Acho que foi o casal lá. Vocês dois? Lá atrás. Vocês chegaram primeiro, não foi? Então venham receber um livro nosso. Um presente para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo é um trabalho de compilação do Evangelho elaborado por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Sugerimos a leitura ainda hoje de todo o livro. Por favor. Olha que bacana. Legal. De nada. Nada. Muito bem, meus amigos. Então, dando continuidade à nossa atividade, nós teremos a Silmara, que faz parte desta equipe também, que vai fazer o direcionamento de todos para o salão de passe. Não é obrigatório. Se não quiser tomar o passe, fique tranquilo, à vontade, né? Mas recomendamos, porque só vai fazer bem. Ok? Para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento e
agradecer. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, muito obrigado por tanto amor, por tanto carinho. Obrigado, Mestre, pela companhia dos amigos espirituais da casa, pelos mentores espirituais, pelos amigos espirituais encarregados deste trabalho. Te pedimos, Senhor, que nos ampares e direciones as nossas vidas para o bem, para a bondade, para a caridade, para o perdão, e que estejamos sempre prontos a modificar a nossa postura quando convidados para eventual arrastamento ao mal. Que estejamos sempre prontos a servir na seara de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que nos permitas dar por encerrada esta atividade. Que assim seja. Muito bem.